Eu confesso que essa é uma das minhas cenas favoritas do Garou Cósmico, quando ele chega com toda essa imponência no meio de todos esses heróis, mostrando quão foda ele é. Confesso que me deixou de cabelo arrepiado, e principalmente na hora que eu vi heróis morrendo por causa da radiação que ele estava emanando, eu fiquei boquiaberto com o nível de detalhes que o Murata e o Wano colocaram na sua história. Mas a primeira coisa que veio à minha cabeça quando eu vi essa cena foi: quanto de radiação exatamente o Garou teria que emanar para matar pessoas quase instantaneamente em um raio de 10 metros? Aposto que você também ficou curioso para saber qual o nível de radiação que o Garou Cósmico estava emanando. Quer saber qual? Bora calcular. Mas antes eu primeiro preciso explicar o que é radiação e quais os tipos de radiação são os mais importantes para a gente saber aqui. Existem vários tipos de radiação, mas o mais importante para a gente nesse contexto é o tipo de radiação que a gente chama de ionizante, que é capaz de ionizar átomos, moléculas em volta de si e roubar elétrons para si, desagregando o padrão molecular de certas estruturas biológicas. Ou seja, esse tipo de radiação ionizante causa dano em organismos biológicos. E os três principais tipos de radiação ionizante que a gente vai ter que se concentrar são o decaimento alfa, beta, positivo e negativo, e gama. Então vamos ver qual faz mais sentido ser a radiação que o Garou Cósmico estava emanando. A radiação alfa geralmente é composta por partículas, geralmente 2 prótons e 2 nêutrons, e ela é extremamente ionizante, e é a única delas que tem uma massa significativa. Só que apesar dela ser a mais ionizante, ela também é a mais fácil de você barrar. Uma radiação com decaimento alfa, ela seria barrada com uma folha de papel. Já um decaimento beta, seja ele positivo ou negativo, com um elétron ou com um pósitron, ela é um pouco mais penetrante, é um pouco menos ionizante do que a radiação alfa, só que o poder de penetração dela é um pouco menor também em comparação à radiação gama. E por falar nela, a radiação gama é extremamente ionizante e ela também tem um poder de penetração muito alto, podendo penetrar até alumínio e só sendo parada por barreiras grossas de chumbo, o que pra gente vai ser a candidata ideal para ser o tipo de radiação que o Garou estava emanando. Por quê? O decaimento alfa, apesar de ser extremamente ionizante também, ele tem um decaimento via partículas, ou seja, a cada momento que o Garou estivesse emanando essa radiação, ele ia perder massa junto com isso, então ele ia diminuir de tamanho. Apesar de extremamente engraçado, acho que não seria muito funcional numa luta. E o decaimento beta, ele tem um poder de penetração um pouco menor. Já o decaimento gama tem um poder de penetração muito grande e ele é extremamente ionizante e carrega muita energia. Então, pra gente, é o candidato ideal que vai ser o tipo de radiação que a gente vai escolher para o Garou Cósmico. E eu aposto que em algum momento da sua vida você já se perguntou como a radiação mata a gente, seja ela rápida ou devagar. Bom, a gente tem 2 tipos de morte por envenenamento radioativo, o agudo e o crônico. E para te explicar melhor a diferença entre os dois, eu vou fazer um comparativo com o envenenamento por chumbo agudo e crônico. No envenenamento crônico por chumbo, a pessoa ingere pequenas doses de chumbo que vão se depositando no seu sistema nervoso central, algumas vezes nos seus ossos, que causam vários sintomas, como constipação, dor abdominal, perda neurológica e, consequentemente, cronicamente, isso leva à morte. Já o envenenamento agudo por chumbo geralmente acontece com aproximadamente de 1 a 10 gramas de chumbo indo diretamente para o corpo dessa pessoa e causando uma lesão extensa e instantânea. Então, basicamente, a diferença entre o envenenamento crônico e o agudo seria o tipo de deposição. E isso seria igual com a radiação. Uma dose pequena de radiação por muito tempo pode te matar, causando danos severos aos seus tecidos, órgãos e ao seu DNA, predispondo você a desenvolver tumores. Já uma dose de radiação muito alta pode destruir seu tecido quase instantaneamente. É a mesma coisa com o chumbo. Poucas doses ao longo do tempo destrói seu tecido gradualmente e uma dose muito alta de uma vez e carregando muita energia destrói seus tecidos instantaneamente. Então fica óbvio pra gente que o tipo de radiação que o Garou Cósmico estava emanando é o tipo de radiação gama, que tem um poder de penetração muito alta e em grandes doses pode matar tecidos quase instantaneamente. Mas até agora eu não te falei qual é a dose de radiação que o Garou teria que emanar exatamente para causar esse nível de estrago. Olha só que eu vou fazer um comparativo que você vai entender muito bem.
E Shonen, só uma pausinha rápida aqui no vídeo para falar com vocês do clube de assinatura que eu acabei de criar, que é a expansão de domínio. E nesse clube de assinatura eu vou dividir com vocês os segredos das técnicas que eu desenvolvi para conseguir estudar melhor ao mesmo tempo que eu trabalhava e me desenvolvia física e intelectualmente enquanto eu estava no cursinho me preparando para estudar para o vestibular de medicina. E esse conjunto de habilidades que eu desenvolvi e estou aqui para compartilhar com vocês me permitiram em apenas um ano de estudo ser aprovado em 6 faculdades particulares de medicina com bolsa de 100% e em 2 faculdades públicas. Ao mesmo tempo que eu cuidava da minha saúde física e mental fazendo dieta e exercício, e acredite, com tudo isso eu ainda consegui me desenvolver intelectualmente e manter a saúde mental. Então se você quiser aprender a estudar melhor para ser aprovado naquele vestibular ou naquele concurso dos seus sonhos, ou mesmo estudar melhor de maneira mais eficiente para se tornar um profissional muito melhor, é só clicar no primeiro link da bio do meu perfil ou então no primeiro comentário fixado aqui que você vai ter acesso ao curso do Expansão de Domínio. E para comemorar o lançamento desse clube de assinatura nesse primeiro mês, vocês vão ter um descontão pagando apenas R$19,90 por mês no plano anual. Isso é quase 50 centavos por dia, tá barato demais. Corre lá e aproveita essa promoção. E agora, recado dado, bora voltar pro vídeo. A radiação ionizante absorvida pelos tecidos biológicos é medida em um sistema internacional chamado de Grace. Do mesmo jeito que a eletricidade é medida em watts ou amperes, essas coisas assim, a radiação ela é medida em Grace. Enquanto 50 Grays focalizados em um tumor, num tomógrafo, matam ele quase instantaneamente, matam aquele tecido quase instantaneamente, 5 Grays cronicamente mataria pessoas normais em alguns dias. Então, com 10 vezes mais energia, você consegue destruir um tecido quase instantaneamente. Enquanto 5 Grays matariam a gente em alguns dias, 5 Grays matam quase instantaneamente qualquer tecido. E tomando isso como parâmetro, eu acho muito válido a gente supor que o Garou no epicentro estava emanando quase 500 Grays de radiação. E isso é muita energia. E pra gente que estava até 10 metros de distância dele, como um ser humano normal, igual o Kid Emperor ou aquele filho do sócio da Associação de Heróis, eles estavam recebendo aproximadamente 50 Grays de energia porque eles quase morreram instantaneamente assim que o Garou cósmico chegou. Então eu acho válido a gente afirmar que ele estava emanando 50 Grays. Então eu acho muito válido a gente afirmar que ele estava emanando no epicentro 500 Grays e num raio de até 10 metros ele estava emanando 50 Grays de radiação. E isso só confirma o quão foda o Silverfang é, porque ele conseguiu chegar muito perto do Garou cósmico sem morrer, porque se no epicentro ele estava emanando algo próximo de 500 Grays de radiação e o Silverfang não teve muitos sintomas agudos na hora que a gente viu esse tipo de radiação ser emanado para cima dele, o Silverfang deve ter uma resistência gigantesca. Mas exatamente quais seriam as consequências caso uma pessoa normal recebesse essa dose de 50 Grays de radiação de uma vez? E bom, Shonen, aqui está uma lista de 10 consequências caso uma pessoa normal fosse exposta a esse nível de radiação. E as principais para a gente seriam destruição e queima de tecidos humanos quase instantaneamente. Caso a pessoa sobrevivesse, se induzir várias formas de câncer para ela e ela poderia morrer por causa disso, destruição da medula óssea, podendo levar a leucemia ou anemia posteriormente, danos severos aos órgãos vitais como coração, pulmão, fígado, queima e desintegração de células sanguíneas, inflamação e dano no sistema gastrointestinal, comprometimento significativo do sistema imunológico e por aí vai. Basicamente, se você estivesse perto do Garou cósmico, você não sobreviveria nem um segundo. E agora, Shonen, você já tem a resposta para quanto de radiação o Garou cósmico precisaria estar emanando para causar aqueles efeitos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com um amigo que também gostaria de saber dessa curiosidade. Se você gostou muito e quer me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês, não esquece de dar um like aqui. E se você quiser fazer parte do meu clube de assinatura para ter aulas semanais comigo, com as técnicas que eu desenvolvi para estudar melhor e organizar minha rotina para fazer dieta, exercício e estudo, é só ir no primeiro link da bio ou no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo aqui que você vai ter acesso. Corre lá e aproveita que esse primeiro mês está com valor promocional de R$19,90 por mês para o plano anual. E se você gostou desse vídeo, não esquece do like. Até mais e obrigado!